Se eu te dissesse que tudo que você aprendeu sobre espiritualidade até hoje está tudo errado, tudo equivocado, muito provavelmente o que eu vou dizer agora não agradará muitas pessoas, principalmente aquelas que são presas a dogmas e paradigmas, mas que se faz mister que eu venha aqui e esclareça. Então eu vou passar aqui para você 15 reflexões e depois eu quero que você, com a sua cabeça pensante, uma vez que você também é uma cabeça pensante, reflita e comente aqui o que você acha. 1. Reencarnação. A ideia equivocada, kardecista principalmente, que você tem que voltar várias vezes ou que você já voltou várias vezes, ela está totalmente equivocada. Nós não temos que voltar várias vezes para consertar algum erro, uma vez que, se você pensa assim, você se limita como ser poderoso que você é. Tá? Então essa questão de você retornar várias vezes, ela não corrobora nem com a questão populacional do planeta. Se nós pensarmos que de 50 anos para cá a população mais que dobrou, e pelo que me consta, a maioria das pessoas que eu conheço ainda estão vivas. Tá? Mas a questão não é só essa. Quando você faz isso, você tira o poder que você tem e você se limita justamente o que a Matrix, todos os seres que criaram principalmente essa Matrix de controle, querem que você faça. Que você volte e fique nesse looping eterno, nessa prisão, uma vez que nem reencarnar é obrigatório. É isso mesmo. Você não é obrigado a reencarnar. É uma escolha. Tá? Então todos nós somos uma única consciência, somos um fractal da fonte criadora, todos nós somos deuses. Então o que acontece? Você, eu, você, por que somos diferentes? Porque essa fonte criadora está experienciando através de nós, individualmente, cada vida. Beleza? 2. Consciência superior. A ideia de que nós temos que trabalhar ou depurarmos para que nós nos tornemos uma consciência superior, tá? Ela não está toda equivocada, mas equivocada ainda assim, parte dela. Tá? Porque você já é superior. Você já é uma consciência, então cabe você a trabalhar isso e principalmente a consciência maior que você deve ter é a consciência crística. Eu não estou dizendo que você tem que ser o Cristo ou que nós somos Cristo. Na verdade, todos nós somos. Essa questão da consciência crística não é uma prerrogativa do Cristo, e sim de uma consciência, né? Um nível dimensional, que desse nível dimensional se tem ali alguns avatares, e esses avatares eles têm a consciência crística. Então, uma vez que você tem a consciência crística, é mais do que suficiente para que você ascenda. 3. O queridinho da galera: manifestação e lei da atração. A ideia de que nós temos de usar a lei da atração para ficar manifestando só coisas materiais e esquecer do resto, ou seja, que é o principal, isso faz com que você se torne uma pessoa, uma consciência limitada e um nada, e portanto subserviente das forças obscuras e de qualquer outra força obscura que exista. Então é bom nós manifestarmos, ter uma vida digna, uma vida boa, mas primeiro você tem que ascender, desenvolver espiritualmente, elevar a sua frequência, harmonizar os seus 15 chakras e reativar o seu DNA. Afinal, tenha em mente que nós não somos apenas meros manifestadores, é muito pequeno. Nós somos sim criadores. 4. Download. A ideia de que tudo que fazemos ou criamos é porque nós baixamos, fazemos esse download, ou do Akashic Records, ou seja, registros acásticos, ou de mestres ascensos, ou seja, algo que veio de fora, ela também está equivocada. Tá? Por quê? Porque você também é uma consciência, como eu falei lá atrás, você é um fractal dessa fonte criadora. Então tudo que já existe, tá? Ninguém consegue ter uma ideia de algo se esse algo já não existisse. E se tudo já existe, isso também você tem acesso. Basta você começar a questionar a si mesmo, a perguntar a si mesmo. Quer ver? Faça um teste. A partir de agora, não busque fora o que está dentro. Comece a conversar consigo mesmo e perguntar os vários porquês disso ou aquilo na sua vida. Eu te garanto que você vai começar a ter intuições e respostas que você vai se surpreender. 5. Contratos espirituais. No kardecismo, principalmente, em outras doutrinas e até religiões, dizem que frisam muito essa questão de nós termos essa questão de contrato, que já está tudo programado. Ou seja, você programar e assinar um contrato, isso só faz com que você se limite e continue preso à Matrix, tá certo?
porque tudo já existe simultaneamente, não é? Nos mundos paralelos, simultaneamente. Então não existe passado e futuro. Isso é apenas uma perspectiva que nós temos dessa realidade nossa aqui de tempo. Então o que acontece? Ao te fazerem crer nessa realidade de uma vida programada e que você tem um contrato, isso faz com que você se torne subserviente a esse sistema da Matrix e se torne prisioneiro eterno, num looping eterno de reencarnações para esse globo, sem aumentar a sua frequência. Então, para que você não precise reencarnar mais, até como eu já falei que não é algo obrigatório, e sim uma escolha, basta você elevar a sua frequência vibracional. Ao fazer isso, você não terá mais essas consciências inferiores te ditando essas regras retrógradas e fará com que você então se torne livre e escolha então e possa, na verdade, vivenciar, experienciar uma realidade que já existe simultaneamente, várias versões de você mesmo, mas uma realidade de uma frequência maior, como muitos gostam de falar, de 5D, 4D, etc, por aí vai, beleza? 6. Esquecimento ao nascer. Nós não esquecemos quando nascemos, vemos esse mundo, essa realidade, e apenas que somos programados para tal, porque a intenção é que nós aprendamos a elevar a nossa frequência, a experienciarmos outra realidade, para que com isso, com essa frequência mais alta, você possa então, no futuro linear nosso, que não existe, mas nessa perspectiva nossa, numa próxima realidade, você então possa vivenciar o ápice, né? Ou como gostam de chamar, o antigo Éden, apesar que o antigo Éden não era nada disso que é contado na Bíblia. 7. Karma. Esse é outro conceito equivocado, tanto da parte do budismo, mas principalmente também do espiritismo, né? Por quê? O karma, na verdade, ele foi bem camuflado com uma outra lei que é a verdade, mas que, apesar de eles se parecerem, não tem nada a ver um com o outro, apesar de terem feito fazer você enxergar assim. Então, essa ideia de que você tem que voltar sempre para pagar, se você continuar a crer nisso, porque você cria a realidade para a sua vida, por isso que não existe futuro, né? O futuro é um campo infinito de probabilidades, esse que é o futuro. Então, cabe a você ser observador de um desses futuros infinitos e ele colapsa e ele se materializa. Então, se fazem você acreditar nisso, de karma, você ficará preso, subserviente, mais uma vez, olha, parece que é repetitivo, né? Mas ficará preso, subserviente a esse sistema da Matrix. Então, o que você tem que pensar? O que existe, na verdade, é a causa e o efeito. Que querem dizer que é o karma, mas são coisas bem diferentes, apesar de fazerem você, como eu disse, fazerem você entender que são iguais ou a mesma coisa. Não. Até porque, para você se redimir de algum equívoco que você tenha feito, você não precisa reencarnar para voltar. Então cai por terra essa questão de karma. Imagine todo o universo, todas as galáxias, planetas e estrelas, são trilhões, né, de vários universos. Você só ter o meio de você tentar experienciar para se redimir de algo equivocado que você tenha feito. Não, tem que reencarnar na Terra. Então, o que acontece? Isso é meio louco. Mas infelizmente tem pessoas que ainda hoje, e pessoas até chamadas gurus famosos, que creiam nessa baboseira. Tá? O que você tem que se preocupar é com a causa e efeito. E essa causa e efeito, ela se dará independente de reencarnação ou não. Beleza? 8. A ideia criada do pecado. Percebam que essas crenças limitantes, todas elas foram criadas propositadamente para baixar a sua frequência vibracional. Todos nós somos feitos de energia. Não sei se você sabe, mas nós somos mais de 90% oriundos de poeira estelar. O que significa isso é que os principais átomos de um Sol nós temos no nosso corpo. Os nossos átomos são compostos desses mesmos átomos, ou seja, nós somos uma estrela ambulante. Por isso que nós temos bilhões de células, que cada célula dessas são 0,07 volts, que multiplicando isso daria trilhões, trilhões de voltagem, ou seja, somos uma bomba atômica ambulante e uma estrela ambulante. Então, tudo que faz com que essa estrela se apague, o que ocorre literalmente quando um Sol se apaga, perde a sua energia, não é? Todos nós sabemos, escuridão pura.
não é? Buracos negros ou por aí vai. O que acontece com você que é energia? A mesma coisa. Então, todas essas crenças limitantes é justamente para manter a sua pineal calcificada, manter o seu terceiro olho fechado e fazer com que você não acenda. Então, é importante que todas essas crenças você comece a eliminar a partir de agora, essas crenças limitantes, porque só assim você vai conseguir acender. Só assim você vai conseguir experienciar uma realidade que já existe, na verdade, mas esse eu seu dessa realidade só poderá experienciar uma realidade mais transcendental se você levar essa frequência. Caso contrário, você se tornará subserviente escravo dessa Matrix e desses seres obscuros. 9. Yeshua, que você conhece como Jesus, é o único filho de Deus, da fonte criadora. Outro equívoco, tá? Assim, quando nós vamos ler a Bíblia, devido às suas milhares de contradições, mas independente dessas contradições, então vamos ser pelo menos sensato dentro dessas contradições. Se lá diz, não é, que quando a gente lê a palavra Deus na Bíblia, na verdade era para ser deuses e propositadamente eles botaram o monoteísmo ali. Então o que acontece? Quando ele diz ali que façamos do homem a nossa semelhança, então é no plural. Até porque a palavra Elohim, ela é a palavra em plural em hebraico, e tá no plural, tá? Mas, se façamos o homem a nossa semelhança, ele foi feito através de quem? De uma fonte criadora, vamos imaginar assim. Apesar que eu sei que esse Deus do Antigo Testamento, o Demiurgo, não é o Deus que nós acreditamos, que nós amamos, o Deus de amor, ou seja, a fonte criadora, a centelha divina, que criou tudo e todos os universos. Mas partindo desse pressuposto, seguindo essa lógica, então, não tem como somente Yeshua, um ser, uma consciência, ser a única filha dessa consciência. Então, essa consciência, porque o todo é mente e o universo é mental, ele não pode ser, uma vez que todos nós, sem exceção, somos um fractal dessa única consciência, experienciando individualmente para que essa consciência tenha, então, todo esse conhecimento. Quando falam lá que ele sabe até um fio de cabelo, que ele é onisciente, onipresente, não quer dizer que essa consciência, que se chama Deus, ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É que, através de cada um de nós, ele sente, respira, vivencia todas essas experiências. Então, daí ele ter acesso a tudo isso. Tá? É uma questão muito mais metafísica e quântica, da física quântica, do que propriamente dito alguma fábula de Nárnia. Então, quando te faz acreditar que uma consciência é a única exclusiva, a única dotada, a única capacitada, ele tira o seu poder, ele baixa a sua frequência vibracional para te manter na subserviência. Quando esse mesmo Yeshua disse que nós somos deuses, você é Deus, não sei o que estou dizendo, e ele também disse que nós faríamos coisas ainda maiores do que ele. Então, cabe pegar as poucas coisas do cânone que ainda são fidedignas e levar a sério, e não ficar levando a sério aquilo que é somente conveniente ao seu credo religioso. 10. A famosa expressão, a Terra é uma escola. A Terra não é uma escola. Ela nada mais é que um playground. Tudo isso que nós vivenciamos nessa realidade tridimensional, inclusive em outras realidades, não passa de mundos holográficos. Tá? São ilusões, que devido à questão da densidade da respectiva dimensão, esses átomos, eles vibram porque nós somos feitos de som e vibração. Esse som se transforma em luz e vice-versa, e tem a vibração. Então tudo vibra, Tudo vibra e nada está parado, tudo se movimenta. Então, devido à nossa realidade, esses átomos, eles estão ali se movimentando o tempo todo. Então quando você toca, sente o dor, dá essa impressão que você pode vir até morrer. Mas quando você chegar quando você sair dessa realidade, ou como os espiritólicos gostam de chamar de desencarnar ou sair desse corpo, dessa ilusão, você perceberá que isso não passa apenas como se fosse uma peça de teatro. É como se você estivesse participando de um filme, filmando um filme, você fosse um dos atores ou o ator principal dessa sua realidade. É como a gente
pega aqueles frames de algum vídeo que a gente assiste, passa para frente, passa para trás, passa para frente, passa para trás. Isso também explica a questão do passado e futuro. Você está vendo um filme, no minuto 10 você pensa que é o passado, no minuto 50 você pensa que é o futuro, tá? Porém, essa é apenas uma perspectiva, porque o filme que você está assistindo está ali naquele momento, naquele exato momento, e você pode manipulá-lo na sua maneira, a seu bem querer. Então, é mais ou menos isso, ou como se você estivesse numa ouvindo uma estação de rádio, e aí você sintonizasse por uma outra estação de rádio. Ora, tudo está acontecendo nesse exato momento, porém em estações diferentes, mas nesse exato momento. Significa que são frequências vibracionais diferentes, não é? Rádio 98, rádio 101. Mas tudo acontece, tem os dois programas das rádios, apesar de serem diferentes programas, eles estão ocorrendo simultaneamente. É assim, de uma analogia bem tosca, para que você entenda que não existe passado e futuro, que é apenas uma perspectiva que nós temos desse mundo tridimensional. Ok? 11. A falsa ideia da luta espiritual, ou seja, que tudo que você tem que conseguir para depurar, ascender ou ter qualquer sucesso na vida ou abundância tem de vir através do sofrimento, não é? O coitadismo e o vitimismo são também duas crenças limitantes criadas propositadamente para manter a sua frequência baixa. Afinal, para que você ascenda, você tem de estar com ela alta. E o que faz elevar a sua frequência vibracional? Várias coisas, mas principalmente alegria, diversão e fazer o que gosta. Então, quando você é privado disso, dessas coisas simples, tá? Isso baixa essa frequência vibracional e cria um bloqueio energético para que você não ascenda e para que você não enxergue a verdade de uma Matrix te aprisionando. 13. A questão que eu já até antecipei um pouco do tempo linear. Aqui nessa dimensão, inclusive cientistas modernos têm o equívoco de dizer que o tempo é linear. Isto porque eles só querem enxergar com os olhos que nós enxergamos, uma vez que esses olhos que nós enxergamos nos dão apenas uma capacidade de tudo que está ao nosso redor. Então pense comigo. Imagine que você possa enxergar algo, mas apenas 1% do que ele realmente é. Então, como você pode ter alguma afirmação de que o tempo é linear? Então, a física quântica já nos comprovou, ratificou, que na verdade não existe tempo. O tempo é uma ilusão, inclusive mais uma crença e mais uma ferramenta criada para que te aprisionasse. Por isso que existem as datas de aniversários, natais, etc., para que você sempre viva no saudosismo e fique preso ao seu passado. Uma vez que, como já falei, não existe passado nem futuro, e sim um agora, para que você não tenha essa consciência, essa intenção de viver o agora, sabendo que esse agora existem várias realidades simultaneamente, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Vou repetir, o futuro é um campo infinito de probabilidades. Aquilo que não é observado, ou seja, aquilo que não foi colocado atenção, aquilo que não foi cocriado, não vai se realizar. Só se dará, só colapsará uma vez que você se torna observador, ou seja, coloque foco naquilo que você deseja. 14.1.4. A ideia de que extraterrestres ou seres de outras dimensões, apesar de eles terem uma sutileza maior na sua matéria, de que eles são mais inteligentes, mais espertos, ela é equivocada. Sim, muitos desses o são, mas outros não. Por que eu estou dizendo isso? A diferença é que esses seres, por eles terem as suas fitas de DNA ativadas, eles já vêm ao mundo com essas fitas ativadas, então eles têm uma predisposição e estão à frente da gente, uma vez que as nossas fitas foram desativadas, tá? No passado por outros seres propositadamente, justamente, primeiro para diminuir a sua expectativa de vida e segundo, para te manter no controle dessa Matrix, desse ciclo reencarnatório vicioso, para que você sempre se mantenha subserviente a esse sistema e a este mundo deles, aqui, que eles aqui frequentam também, certo? Só que um dos motivos dessa questão da desativação do nosso DNA, que nós temos apenas 2 filamentos da nossa cadeia, 2 filamentos, 2 fitas de 12, então tem 10,
Inclusive, os engenheiros e cientistas geneticistas da engenharia genética já constataram isso, que 99% do nosso DNA eles chamam de junk DNA, ou seja, lixo DNA. Mas não é que seja lixo, é porque algo ou alguém, tá? Inclusive eles mesmos dizem isso, mexeu no nosso código, na nossa cadeia do DNA. Eles sabem que algo ou alguém fez isso. Esses seres, eles já têm os seus DNAs ativados, então por isso que eles conseguem transitar em outras dimensões, por isso que eles têm uma frequência vibracional mais elevada e por isso que eles têm essa sutileza na matéria, tá? Então, o que acontece? Se nós tivéssemos como os nossos primeiros antepassados, nossos primos hominídeos, antes mesmo de alguns seres há 450 mil anos terem chegado aqui, tá? E nós tínhamos um contato, o poder de manipular as forças telúricas, um crânio maior e conexão, e a nossa espiritualidade era muito avançada. Então o que acontece? Eles, sabendo disso, eles desativaram, até porque eles não conseguem ascender mais do que nós. Tem um propósito de nós sermos seres humanos, tá? Apesar de muitos de nós sermos híbridos, mas a origem ser humano. Por quê? Porque nós temos 12 fitas, alguns seres só vai até 10 fitas, outros até 9 fitas de DNA. Eles não conseguem ascender mais do que isso. Beleza? 15 e último. A falácia do merecimento de divindade. Mais uma vez aqui falamos aqui de ascensão, depuração, mas pelos meios errados. Onde que você, se tornar um guru, você vai ascender mais rápido. Se você ler livros, vai ascender mais rápido. Como eu já disse, tudo já existe. Nada é inventado. Tudo é, como diz, baixado no sentido daquilo que já está dentro de nós. Então nós, seres humanos ou qualquer ser no universo, não tem a capacidade de querer criar algo se esse algo já não existisse em algum campo infinito de probabilidade. Você não consegue imaginar, é impossível você tentar imaginar algo que não exista. Quando esse algo vem à sua consciência, é porque ele já existe. Você talvez não tenha os mecanismos para materializá-lo, mas ele já existe em alguma outra versão sua ou alguma outra realidade, porque tudo já existe simultaneamente. Por isso que você é Deus, nós somos deuses. Então quando a gente crê nessa falácia, nessa crença limitante, né, que você tem que esperar algum mestre ascensionado, ou algum guru, ou alguém te dizer que tem que fazer, você está, mais uma vez, abdicando do seu poder, o seu poder divino, que você é Deus, é uma centelha, um fractal da fonte criadora. Então basta você conversar com o seu eu sou, ou eu superior, que eu tenho certeza, conversar com você mesmo, não é, para que você então obtenha as respostas que deseja, porque você é Deus, não é? Vamos seguir, volto a dizer, as poucas passagens do cânone que são fidedignas. O templo da fonte está onde? Dentro de nós, não está fora. O templo da fonte está dentro de nós. Ou, como queriam dizer, o templo de Deus está dentro de vós, de vocês, e não está fora. Você, portanto, é Deus. É com muito prazer que convido a todos nossos seguidores a conhecerem nosso mais novo livro, O Despertar do Seu Deus Interior para Libertar-se da Matrix. Este é um livro que guia os leitores por um caminho de autodescoberta e crescimento espiritual e consciencial. Vamos mergulhar juntos no autoconhecimento, explorando princípios universais e técnicas para uma vida plena e abundante. Os temas abordados incluem autodescoberta, espiritualidade, manifestação consciente e equilíbrio. Transmitimos mensagens de esperança e empowerment, fortalecimento, oferecendo ferramentas práticas para criar uma realidade alinhada com propósitos elevados. A linguagem é acessível, com citações motivacionais e imagens impactantes. O tom é inspirador, criando confiança para a transformação pessoal. Destacamos a clareza da mensagem, sabedoria profunda e empatia, tornando-o essencial para quem busca crescimento espiritual e despertar de consciência. O despertar do seu Deus interior. Para libertar-se da Matrix, é uma contribuição valiosa para a espiritualidade consciencial e o desenvolvimento pessoal.
O autor traz confiança ao leitor, amplificando seu potencial para inspirar vidas na busca de crescimento espiritual e realização pessoal. Link do livro no nosso perfil. Vamos despertar juntos. Gratidão, equipe Mentaço.